Vereador Rafael Bueno. Bom, primeiro eu quero dizer que enquanto aqui nesse parlamento, ou até os agentes políticos de Caxias do Sul, disputam num cabo de guerra para ver quem é mais de esquerda ou de direita e extrema direita, o vereador Zanquim iniciou a fala dele hoje falando sobre o caos que está a saúde pública em Caxias. Nós estamos vivendo numa cidade que está estagnada. Isso todo mundo concorda, não precisa de pesquisa eleitoral ou pesquisa de opinião. Vereadora presidente, a senhora sabe disso. A cidade está estagnada. Nós vemos numa cidade onde ela está triste, o caos na saúde pública, nas condições básicas para as pessoas poderem se deslocar, porque não tem iluminação de qualidade, não tem estradas nos bairros de qualidade. Esses dias eu estava ouvindo um Uber, vereadora Rose, um amigo da senhora, inclusive, e ele estava falando o caos que está Caxias do Sul para quem é motorista de aplicativo. Uma parte, vereador. Porque tu tem que desviar o tempo inteiro. E os Ubers não estão querendo mais trabalhar à noite, os motoristas de aplicativo, devido à péssima iluminação pública que a gente paga. Cada um que está aqui assistindo agora, cada bairro tem uma diferença. Mas vai lá na sua conta de luz e veja que é em torno de R$ 15 por mês a tarifa de manutenção, né, da iluminação pública no município de Caxias do Sul. Mas a gente está pagando para algo que não tem. Então nós precisamos, colegas, parar desse cabo de guerra, quem é de direita, quem é de extrema direita, quem é de esquerda. Isso aí não leva a lugar nenhum, não é um debate saudável para a nossa cidade de Caxias do Sul. Nós precisamos pensar no futuro, a cidade a qual queremos, a cidade a qual nós sonhamos, a cidade acolhedora que outrora foi Caxias. Caxias tem maior número de população no interior do estado, Caxias tem maior número de cartão SUS. Nós temos uma série de números, mas quais são as qualidades? Uma vez perguntavam, quando a gente ia viajar, como está Caxias do Sul, aquela terra de festa da uva, aquela cidade acolhedora, aquela cidade que tem tudo. Agora as pessoas perguntam o que está acontecendo com a nossa Caxias do Sul. O que está acontecendo em Caxias do Sul? Essa é a resposta que a gente tem que dar. O povo não quer saber se é de esquerda, direita, de extrema direita, disputar quem gosta mais de um ou de outro. O que nós temos que atacar são os problemas da nossa cidade. Gente, hoje, o maior problema de Caxias do Sul, sem dúvidas, é a saúde pública. Sem dúvidas é a saúde pública. E o segundo maior problema de Caxias do Sul são as lâmpadas. Gente, lâmpadas é um problema crônico em Caxias do Sul. Veja bem, lâmpada, uma coisa tão simples. O vereador virou despachante de trocar lâmpada. E ainda é xingado, o vereador Juliano Valim xingado, porque não consegue trocar uma lâmpada. Uma parte, vereador. Nós vamos fazer um pedido de informações, queremos discutir nas quinta-feiras pedido de informações, que vai ser com uma urgência, nós queremos essa resposta, né, para que a gente possa, o quanto antes, minimizar esse caos na nossa cidade. Só o vereador Renato Oliveira tem 98 lâmpadas numa lista. Só que agora acho que ele nem vai conseguir mais pedir lâmpada, porque estão pedindo o número do poste. Eu estou 12 anos na Câmara, nem sabia que poste tinha número. E agora estão solicitando o número do poste. O povo liga para o 0800, fala com uma pessoa lá do Maranhão ou de Brasília, tem que fazer toda uma entrevista que parece que está ligando para o SAMU, solicitando uma ambulância, e chega no final, às vezes tu não consegue porque tu não sabe o número do poste. Isso é a parte, vereador Lucas. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos começar. Tem vários problemas, e os problemas têm que ser apontados e tem que encontrar as alternativas. Eu só me surpreendo, vereador, de que há um silêncio sepulcral por parte do governo dos inúmeros problemas aqui na casa. Dos que foram abordados, vereador Juliano, ninguém falou nada do governo municipal. Considerando, vereadora Tati, a demora para resolver um guarda-reio, se levar a média de 3 anos e 8 meses, a ponte do Caí vai demorar 50 anos. Se levar a base, é uma troca de um guarda-reio. Falei com o seu secretário, porque vai ser mais ou menos isso. Então, nós precisamos de medidas efetivas, ágeis, de solução do problema. E no que compete ao município, o município tem que fazer.
inclusive indo para Brasília buscar recursos. Fomos algumas vezes e há uma inércia total. Na saúde, né? Aliás, vem recurso e fica estagnado em algum lugar por causa de vaidade, de beleza. Mas todos os dados, especialmente os analisados qualitativamente da democracia, nos mostram que é ela que vai salvar a nossa cidade da inércia. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Vereadora Rose. Acho que quando a gente fala em lâmpadas, a gente está falando muito mais além, né? Porque as lâmpadas é segurança. Da mesma forma, quando muitas vezes a gente fala em roçada, tudo isso é segurança pública. E eu acredito que, além da saúde, a preocupação também tem sido a questão da segurança pública. Essa questão das lâmpadas aí é impressionante. Como outro dia o vereador Lucas comentou que demorou um tempo para ligar para o 0800. Eu encontrei um amigo meu nesse final de semana, ele me disse que conseguiu rápido, porque talvez por ser final de semana, uma pessoa do Ceará atendeu. E é isso, ele demorou 1 hora para fazer o cadastro. Porque tinha que pegar o número do poste, ele falou, olha, eu nem sabia que poste tinha número. Tinha que pegar se a lâmpada seria LED ou lâmpada normal. Eu fico pensando, a pessoa ali mora numa casa, conseguiu ir atrás disso. Agora, uma pessoa que mora no 3º, no 4º andar, às vezes não tem elevador, tu tem que descer para ver número de poste, né? Facilita, bota o endereço, o número da casa ou da rua. Então, assim, parece que a coisa é para não funcionar. Então, a burocracia, muitas vezes, ela é importante, mas nós temos que juntar os esforços na área da saúde, na segurança, a própria questão da infraestrutura de todos os governos. Eu, depois dos meus, na declaração, no pequeno expediente, se for possível, eu vou falar também de outro assunto, mas que tem a ver com isso que nós estamos debatendo. Obrigada, professor. Essa parte. Obrigada, vereador Rafael. É importante falar que nós falamos tanto da questão da tecnologia, já tem um aplicativo que as pessoas podem baixar, né, para fazer isso de forma célere. Também é importante dizer que em vários lugares, em várias cidades, os postes são numerados. Em Caxias do Sul não existe ainda numeração em poste, mas o fato de não haver a numeração não impede as pessoas de abrirem o protocolo. O preenchimento do cadastro, ele não é obrigatório ter todas as informações que são ali questionadas, portanto, todas as pessoas conseguem abrir um protocolo, né? E também tem a opção do aplicativo que está sendo divulgado para que as pessoas possam, inclusive, mandar foto, mandar localização no Google Maps. Então, a gente precisa divulgar essas coisas boas, né, que são fáceis, que a pessoa vai ter ali no seu celular, na palma da sua mão, essa possibilidade também, além de 0800, que é 24 horas, mas que é preciso dizer, né, não é uma equipe de Caxias do Sul que faz, por isso tem um questionário padrão para todas as cidades que são atendidas, mas se a pessoa não tiver informação, não impede a abertura do protocolo. Isso tem que ficar claro. E lembrar o vereador Lucas Carenhato, né, que a responsabilidade da ponte é do governo federal, não do município, né? Portanto, se levar uma eternidade, a culpa é do governo que ele representa. Bom, vereadora Tati, então eu sugiro à senhora que foi a garota propaganda lá no bairro Cruzeiro, da iluminação, né, quando foi iniciado, que a senhora possa dar uma aula para nós, vereadores, como é que é esse aplicativo, como é passo a passo. Só que é mentira, vereadora, que eles estão trocando lâmpada com uma das informações. Eles não estão aceitando. Numa rua, por exemplo, onde tem um poste em frente a 2 terrenos baldios, tem que fazer o quê? Dar longitude, altitude, tem que dar características geográficas de todo o local, senão eles não aceitam. No interior não estão aceitando, vereadora. Então a senhora pega um atendente, eu pego outro de vez em quando. Inclusive minha assessora ligou, ficou falando com um que tinha um monte de cachorro em casa. Vocês querem discutir depois, amanhã vocês pegam o tempo e fiquem falando, vocês dois. Então, a senhora, vereador Ambrós, o senhor que é um comunitarista, eu lhe dou a parte para terminar meu raciocínio. Então, eu peço à vereadora Tatiane que converse com eles lá em cima, como eu já conversei com o prefeito Adiló, que o próprio diretor da iluminação pública, que hoje trabalha em Caxias, disse que realmente tem esses problemas. O Adiló botou no viva voz, eu estava no gabinete dele faz uns 10 dias atrás. Então, que melhorem esse aplicativo, que melhorem a comunicação, que é o que está faltando muito nesse governo. Para concluir, hoje às 14h, infelizmente, um tema que era para estar Caxias comemorando, tem uma reunião no Ministério Público Federal
para tratar o assunto do Pompeia. O prefeito estará presente, a deputada Denise e o Hospital Pompeia, eles estarão reunidos hoje à tarde para tratar sobre o aumento do teto máximo da traumato-ortopedia, que está uma negativa do governo municipal de repassar esse valor. Então, esperamos que saia a fumaça branca, né, para não criar mais um contratempo na vida do prefeito Adiló, porque senão, né, já tem muita incomodação para ele. Obrigado, presidente. Encerrar.